Fala aí, fiel, tudo certo com vocês? Bom, já vou começar aqui com a maior polêmica dessas últimas horas, né? Todo mundo falando, só se fala nisso do último jogo, que é essa mão do Lucas, se foi ou não e se deve anular o gol ou não. E eu já começo dizendo que eu entendo, a gente sempre vai tentar se apegar a alguma coisa, a um erro, ou tentar culpar alguém para tentar se sentir melhor. Só que nesse caso, com esse vídeo aí que saiu por outro ângulo do gol do Lucas, onde ele supostamente teria feito o gol com a mão, eu não sei se é apenas choro, tá? Porque eu confesso, no começo até eu tava desacreditando, achando que não foi nada, que vão anular, né, que é apenas choro, não sei o que, mas olhando na regra, e aqui não é minha opinião, né, ela diz muito claramente, quando um jogador marcar um gol ou criar uma chance após a bola tocar no braço, mesmo que acidentalmente, o gol deve ser anulado. E lembrando, tá, quando é o contrário, e aí eu vou até dar um exemplo prático que os São Paulinos adoram encher o saco, que é aquela bola do Renato, né, aquela que eles palmam pra frente. Na regra, não tem nada que diz exatamente sobre isso, mas ela diz ali que os defensores têm uma tolerância maior de bola na mão e nesse caso o Renato nem vê a bola caindo e numa reação natural do corpo se protege ali para ela não bater no rosto. Seria a mesma coisa, aliás, se o braço dele estivesse apenas cobrindo o rosto, bateria na mão igual. Então até aí não teve nada. Agora, o contrário, como foi o caso do Lucas, e pior, fez o gol dessa forma, aí não tem nem defesa. A regra é muito clara e eu mostrei para vocês. Então beleza, pegou na mão e entrou, não tem discussão, tem que anular. O problema, Fel, é que essa imagem não é tão conclusiva assim para alguém chegar e já anular, né? Esse já é um dos poucos ângulos que tem, que o VAR com certeza não teve nem próximo disso e mesmo assim não é tão conclusivo. Por isso, eu acho que cabe sim a análise, né? Acho que tem que rever isso direitinho. Não anula, claro, o fato do Corinthians ter sido tão passivo, ter perdido na bola, né? Ter entrado com uma estratégia totalmente covarde, mas se eu fosse do Hélio, não descartaria fazer essa pressão. Ainda mais porque no ano passado foi a mesma coisa, 2 vezes inclusive, né? Aí ser eliminado de novo assim, não dá, né? E o Fábio Santos, hein, fiel? Por que será que ele é titular em tantos jogos assim, mesmo falhando o tempo todo e não agregando em praticamente nada pro time? Pois bem, segundo o que explica o queridíssimo Luxemburgo, não é nem tanto o mérito do Fábio, mas sim por problemas com o Bidu. A questão é que, de fato, o Bidu é muito fraco defensivamente, né? É um cara que, assim como o Piton, tem muita dificuldade na recomposição e se atrapalha bastante lá atrás. Só ver aí os últimos jogos que ele teve, que ele falhou em praticamente todos, né? Dá pra contar literalmente todos, pelo menos uma falha bem grave que ele cometeu. E aí o explica que faz um rodízio entre os dois e que vai tentando adaptar o Bidu a esse esquema, já que no Cruzeiro ele jogava mais como um ala do que como um lateral de fato, por isso ele é tão bom lá na frente e tão ruim ali atrás. Mas aí eu vou ter que discordar um pouquinho do Lucha, né? Um pouquinho não, bastante, porque primeiro que o Fábio Santos também não é nenhum exemplo a ser seguido lá atrás, né? Só vê aí as falhas que ele teve recentemente e o tanto de vezes que ele tomou fumo para qualquer um que joga em cima dele, desde o lateral até os pontas. Então, não é que ele é bom na defesa e o Bidu é no ataque, é ruim nos dois. E aí, do mesmo jeito que ele fazia com o Roger Guedes, por exemplo, que ele colocava o Maicon pra cobrir a defesa, por que não bolar alguma coisa pra ajudar o Bidu? Pô, é nítida a diferença que ele faz em campo, ajuda muito mais o time e tem muito mais fôlego pra jogar. Ou se não, se você não quer o Bidu, joga o Murilo pra lateral, ele sabe se virar muito bem ali, e não é como se o reserva dele fosse um perna de pau, é o Caetano, é o Veríssimo. Então não tem desculpa pra manter o Fábio na lateral, cai nesse discurso quem quer, certo? Bom, e se vocês acham que esse jogo contra o São Paulo já foi difícil, eu não vejo muita discrepância para esse jogo da Sula não, tá? O Estudiantes, que passou pelo Goiás com um singelo 5-0 no agregado, vinha de 6 vitórias seguidas até perder pro Belgrano por 2-1. Ah, mas o Corinthians também ficou a 11 jogos sem perder e nem por isso. E de fato, foi uma sequência muito positiva também. A diferença, fiel, é que essa foi apenas a 8ª derrota dos argentinos em 40 jogos na temporada, enquanto só no comando do Lucha foram 10 em 29. Ou seja, eu não vim aqui também para exaltar o adversário e chamar o meu time de lixo, né? Já tá eliminado e coisa do tipo. Não, óbvio que não, né? Só pensar um pouquinho. Mas claramente não é um time tão fraco quanto o Universitário ou o Nils, por exemplo. Já é uma pedreira muito, mas muito maior. E aí eu quero ver se vão repetir essa mesma estratégia de fazer um gol aqui, né? Segurar aquele 1-0, 2-1 para tentar segurar o resultado por lá, né? Repete aí o que você fez contra o São Paulo. Fica se acovardando com um gol de diferença para ver no que dá. Enfim, só tô informando os números para mostrar que o caminho ficou muito mais estreito e a estratégia não pode ser mais a mesma. Tem que reagir, ou, na melhor das hipóteses, goleia no primeiro jogo e aí sim segura por lá. Do contrário, filho, joga com 11 atrás para você ver no que dá.
Bom, eu só vou ressaltar aqui rapidinho que mais uma vez o filho do Fagner foi alvo desses babacas aí que ficam enchendo o saco de jogadores nas derrotas, tentando chegar até o Fagner e tudo mais. E claro, repúdio total a essa conduta, quem fez isso é um babaca, e inclusive se você tá vendo esse vídeo e fez isso, você é um babaca, tá? Toma vergonha nessa sua cara aí, pô. Mas assim, falando sério aqui com vocês, tá? Eu fico muito puto com a família do moleque, porque, cara, não é a primeira vez que isso acontece e certamente também não vai ser a última. Então, por que raios eles ainda não ativaram uma opção inovadora que tem no Instagram, no Facebook, não sei também se tem outra rede social, que, mano, casa muito com isso, que é simplesmente fechar a DM do Instagram pra quem você não segue. E já era, né? Ninguém vai mais conseguir mandar mensagem, não vai aparecer mais nada pra ele, principalmente pro moleque que tem apenas 12 anos e já tem essa exposição toda, né? Imaginem só o que ele não deve receber por dia, né? O tanto de louco que não deve mandar coisa pra ele ali que nem pode. E pô, o perfil do Fagner, cara, já é fechado justamente pra isso, então por que não fecha um dele também? E outra, fica muito feio pra torcida quando eles só mostram esse tipo de coisa, né? Porque parece que é uma encheção de saco, que todo mundo só vai lá pra xingar o cara. Mas não, o tanto de mensagem positiva, alegre, do bem que ele deve receber por dia é infinitamente maior. O problema é que eles não mostram, e se pá, nem lei também. Então assim, fiel, tá tudo errado nessa história. Desde quem manda até eles que recebem e continuam ali, né, sem se movimentar, né? Só ficam reclamando o tempo todo, mas não ativam uma opção simples que vai evitar tudo isso. E o moleque até fala, né, ô mãe, não mostra isso pro pai não, ele vai ficar muito triste. Pô, é só você ativar uma opção simples que nem você vai ver esse tipo de mensagem, né? É só querer, fechou? E agora eu trago aqui pra vocês uma notícia de bastidor até que muito interessante sobre o Lucas Veríssimo, que chegou aqui em São Paulo há mais ou menos 3 semanas, no dia 25 do mês passado, e desde então vem fazendo ali uma espécie de pré-temporada no elenco, sem nenhuma lesão, sem nenhum problema do tipo, apenas parte tática e física mesmo, básico. Pois bem, segundo informações de Samir Carvalho, o jogador teria impressionado a comissão técnica nos treinos pela velocidade que tem, ótima noção de posicionamento em campo e muita impulsão na bola aérea, ou seja, pela definição que deram aí é o Sérgio Ramos de Itaquera, né? Se ele for ótimo e tudo isso mesmo, esquece que do time ele não sai mais. E lembrando, né, fiel, teve um jogo treino nessa quinta, ou foi hoje, não sei exatamente, que ele participou só para se preparar para esse final de semana, quando vai finalmente estrear. E outra, tô vendo muita gente também preocupada com a possibilidade do Murilo ser sacado para a entrada dele. Confesso, também não tenho tanta certeza assim. Mas cara, como o Lucha já disse várias vezes, ele gosta de compor uma zaga com um veterano e um mais jovem, mesmo que esse veterano não esteja tão bem assim. E eu suponho que 28 anos, passagem pela Europa e até seleção brasileira seja o suficiente para se considerar esse veterano. Porque, cara, não é possível que ele vai sacar o Murilo para manter o Gil, né? Mas em nenhum mundo o Murilo sai desse time, certo? Então é isso. O Veríssimo estreia e o Murilo não vai sair do time, fechou? Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai, Corinthians!